Para falar a verdade, hoje a gente começa uma série nova, a série Somos o Plano. Olha que massa! Aqui, ó, você está lendo aí, que eu sei, está escrito por quê, para quem, para quê. Porque quando a gente fala assim, cara, eu tenho um plano, aí você fala assim, plano para quê? É o óbvio. E a gente vai tratar disso durante a noite, a gente vai falar, somos o plano para quê, para quem, por quê. Eu já te adianto que a gente, vou falar abertamente, a gente quer dominar Brasília. No melhor estilo Pink o Cérebro. Vocês já devem ter reparado, nosso Pink o Cérebro é o pastor Pedro e o pastor Jason. Os caras ficam sentados aqui bolando, vamos dominar Brasília. Só que se você é fã de Game of Thrones e já pensou, pô, dominar, batalha, espada, escudo, guerra, não vai ter cavalo, não, se bem que cavalo pode ter. Descobri que a Keren é a Amazônia, ela anda a cavalo. Então eu estou falando para um dia ela chegar aqui no área mais a cavalo, imagina que maneiro que seria isso, a pessoa laçando o cavalo. Mas não é esse tipo de dominação que a gente vai falar. Se você é menos violento, é da área mais intelectualizada, politizada, você está assim, pô, finalmente, a gente aqui do Área Mais vai montar um partido jovem do Área Mais, vamos nos inserir na política, e aí nós vamos dominar a política e a gente vai começar a fazer leis que imponham para as pessoas o nosso estilo de vida. Também não é isso, não é essa dominação. Mas para acabar com a especulação, para a gente ir direto ao assunto, nós vamos começar falando plano para quê? E já que é para começar, eu vou começar do início mesmo. A Bíblia diz que no início Deus criou os céus e a terra. E foi muito legal, porque Deus estava de boa, a Trindade, o cara, ideia. Fazer uma galáxia, um cosmo, e vai ter lá um planeta maneiro, que eu vou fazer coisa massa lá. E ele disse, haja luz, e houve luz. O primeiro dia foi assim, pá, pum, pá, luz. Ele achou que já era suficiente, falou, deixa para amanhã. Aí, pro segundo, terceiro dia, ele falou, vou separar, que tem a parte molhada, que tem a parte seca. E ele foi fazendo as coisas segundo a palavra dele. Ele ia falando e acontecendo, ia falando e acontecendo. Mas no momento especial, ele falou, agora é o momento especial, e eu vou fazer algo especial. E ele fez o homem. O homem, ele não falou, seja homem. Ele não falou. O homem não brotou do nada. De uma forma muito especial. E olha só, eu nem quero entrar no mérito se você acha que Gênesis é uma figura de linguagem, é um modelo figurativo, ou se é literal. O que importa é que quando Deus foi fazer o homem, ele parou tudo para fazer de uma forma especial, ele cuidou dos detalhes. Quando a Bíblia fala que ele modulou o homem do barro, isso quer dizer que ele estava atento a cada detalhe, a cada coisinha, ele fez com cuidado. E ele fez o homem e falou, cara, bom. Ele fez o homem com um propósito muito nítido. Ele fez o homem, ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não necessariamente uma imagem e semelhança estética, que Deus é assim, mas, sobretudo, uma semelhança comportamental. É um Deus de relacionamento que criou um ser de relacionamento, um ser de coração, de sentimento, de querências, um ser que quer se relacionar. E Deus é tão maneiro no relacionamento que, em outro momento, ele ainda olhou e falou assim, pô, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma coisa maneira. Uma TV de 50 polegadas e um Xbox. Puxa, vai me agradecer. Não. Deus criou uma coisa que beira o sobrenatural. Deus criou a mulher. Trem que judia. E ele gostava de relacionar. Tanto ver o homem se relacionando com a sua auxiliadora. E ele curtia tanto essa parada do relacionamento que a Bíblia diz que na virada do dia, eu imagino que de tardinha, Deus vinha ter com o homem pessoalmente. Tipo assim, ó, a gente falando cara a cara, Deus vinha falar com o homem. E estava tudo maneiro, cara, o relacionamento, o homem era feliz. Não tinha DR, não tinha nada estressando. Eles eram satisfeitos em Deus, ele, a mulher, satisfeito no outro, satisfeito em Deus, estava tudo numa boa. Deus curtia isso, Deus olhava e falava, pô, que satisfação, cara. O homem olhava, pô, que satisfação, Deus. E era todo dia isso. Mas aí vocês sabem da história, não ficou por isso. Deus, no seu amor gigante, ele concedeu ao homem um dom muito precioso, que é a liberdade. E como você é um cara inteligente, você sabe que só existe liberdade se houver algum limite. Sem limite não há escolha, sem escolha não há liberdade.
E o limite que ele colocou para o homem foi de não comer do fruto da árvore, uma das árvores que estava no centro do jardim, que era a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então ele virou e falou, cara, você pode tudo. Vou falar de novo, você pode tudo, menos comer do fruto dessa árvore. E o que ele fez? Comeu do fruto daquela árvore. Eu não vou parar por aqui, porque eu fico chateado, imaginando como seria. Mas o fato é que, nesse momento, a partir desse momento, a coisa desandou. Porque Deus tinha falado para o homem, falou, olha, você pode comer do fruto de todas as árvores, mas se você comer dessa, que eu falei para não comer, certamente você vai morrer. E a primeira morte não foi nem a morte física, mas foi o distanciamento de Deus. O pecado separou Deus do homem. O homem que tinha um propósito e percebia isso tão nítido. Pô, fui criado para a glória de Deus, para me relacionar com Deus, para cumprir a vontade de Deus. Ele parou de focar em Deus e começou a focar nele. O que eu quero, os meus desejos, o que eu entendo, o que eu estou a fim de fazer. E aí o egoísmo foi fincado de uma forma no coração do homem que esculhambou o propósito original. Se você ler em Gênesis, Deus fala, cara, você fez o que não devia fazer. E para que você não coma do fruto da árvore da vida e viva eternamente sendo mal, você está expulso do jardim, você pisou na bola, cara. Mas é legal perceber uma coisa, porque Deus não desistiu do homem. Nos detalhes de Gênesis, a Bíblia fala que mesmo quando o homem pecou, Deus ainda veio no jardim no outro dia. Não foi na hora que ele comeu, aí Deus, igual o desenho do Hércules, tá mandando raio, eu vi. Não teve. Não teve. Deus manteve a pose, porque é um Deus de amor. Não é tipo, manteve a pose também, tipo, na hora que eu chegar lá, ele vai ver. Padrão, é o filho que eu amo. Vou chegar lá e vou ver o que aconteceu. Só que aí, um dos efeitos do pecado é que o pecado deixa a gente burro. Adão, ser criado por Deus no jardim, criado por Deus, ele tenta esconder Deus nesse jardim. Aí, tipo, Deus chega e a Bíblia narra que Adão teve medo ao ouvir a voz dele e se escondeu. É tipo assim, quando eu era criança, eu lembro disso. Não tenho muito orgulho, não. Mas eu ouvia meu pai balançando a chave no portão, eu falava, mãe, quando o papai chegar, fala que eu não estou aqui não, tá? Eu tampava meu olho e achava que ninguém estava vendo nada. Que ele não ia me ver no meio da sala, fala que eu não estou aqui. O pecado, além de deixar a gente bobo, ele tem um efeito muito sutil e cruel. Porque quanto mais a gente peca, menos a gente percebe o pecado. Se você tem buscado uma vida com Deus e está indo numa boa, qualquer deslize, você, pô, isso aqui me separa de Deus, isso aqui não é uma boa. E aí você tenta voltar para o prumo, bacana. Mas se você começa a desbandeirar, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Daqui a um tempo, aquilo que antes te incomodava pra caramba, você já não liga mais. E a gente vai indo de mal a pior. Como a Bíblia diz, a primeira coisa que Adão sentiu, de um Deus que antes ele tinha maior prazer em Deus, ele se realizava em Deus, agora ele estava com medo de Deus. Ele falou, olha, eu ouvi sua voz, e aí eu me escondi. O pecado gerou medo, insegurança, incertezas, depressão. Para a gente resumir a história, o pecado dilacerou a alma do ser humano, ele rompeu com o propósito original. A gente tinha vida plena, a gente andava face a face com Deus, e a partir daí a gente manchou isso. Mas como eu estava dizendo, um Deus de amor chegou numa boa para falar com ele. Mesmo depois de tudo, ele não desistiu do homem. Então esse plano para quê? Porque a gente sabe que o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O salário do pecado é a morte. Em Isaías fala que suas muitas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus muitos pecados esconderam de vocês o rosto dele. Então, o efeito principal do pecado foi nos distanciar de Deus. A gente perdeu a vida plena. A gente passou a andar por aí batendo cabeça, e estava sendo assim. Mas o plano para quê, então? Pode colocar. É para que a gente pudesse recuperar aquilo que a gente tinha antes e não tinha mais depois. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O próximo, para resumir a história. Quando Jesus veio, ele falou, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Não é uma vidinha meia boca. E eu queria deixar isso bem claro para a gente,
eu não sou de Brasília. E logo quando eu cheguei aqui, eu falei com a Monique, poxa, a cidade aqui é só bacana. O primeiro lugar que me levaram foi tipo no Pontão, lá tinha, Lamborghini, Ferrari. Eu falei, Monique, eu tô quase igual a Kelly, eu ando a cavalo em Belo Horizonte, eu sou da roça. Nós estamos no lugar certo, não. A gente fica impressionado. E quando Jesus fala de vida plena, ele não está falando nada a ver com materialidade. Ele não está falando, tipo, vocês vão ter uma vida plena, porque vocês vão ter coisa demais, vocês vão viajar todo ano. Não é disso que ele está falando. Talvez ele até esteja falando, quando vocês não tiverem nada disso, vocês vão estar plenamente satisfeitos, plenamente em paz. Porque o foco já deixou de ser você. Agora o foco, depois de me conhecer, está como no início. Você mira em Deus. Você se satisfaz em mim. Assim como eu me satisfaço em você, cumprindo a minha palavra. Não vai precisar mais de um incentivo extra, um sentido externo, para que você se sinta bem. É uma vida plena de satisfação. Aqueles medos, as inseguranças, as coisas que todos nós temos, essas agonias internas que às vezes a gente nem conta para ninguém, o verdadeiro amor lança fora o medo, é o que a Bíblia diz. Então o plano para quê? É para a gente recuperar isso. O objeto do plano é para que a gente tivesse de volta a comunhão com Deus que a gente não tinha mais depois do pecado. Só que agora, você que é muito mais bacana do que eu, você está tipo assim, não, beleza. Adão pisou na bola, mas eu estava lá nesse jardim. Eu estou de boa, cara. Eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém. Eu uso a senha do meu irmão no Netflix, mas tipo, isso é de boa, isso não é pecado, está combinado. Você pode estar pensando assim, legal isso, mas eu falando sério, eu ando aqui na minha numa boa, não encho o saco de ninguém, não sou chato com ninguém. Inclusive, sou menos chato que você, que fica falando de Jesus, Jesus, Jesus. Eu não incomodo ninguém, eu acho que esse papo não é para mim. Hoje eu estou aqui para te falar que é diferente. A Bíblia diz diferente. E isso nos faz discutir o para quem. O próximo item nosso é, somos o plano para quem? A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A partir daquele momento que Adão pecou, ele estragou o esquema para todo mundo. Tem um experimento maneiro que eu pensei na minha cabeça esses dias. Se você colocasse 2 crianças recém-nascidas numa ilha deserta e elas crescessem, não seja chato de falar, mas elas iam morrer porque elas são recém-nascidas. Foca no que a gente quer transmitir. As 2 crianças cresceriam e mesmo que elas não tivessem influência externa de ninguém, que elas não fossem ensinadas, em algum momento elas não só cogitariam o mal uma para a outra, mas elas cometeriam o mal. A prova disso é o mundo, gente. O mundo é mau, vocês estão vendo isso. Basta ver rede social, ver jornal. O mal não pertencia ao coração do homem. O homem não foi feito para o mal, ele não foi feito para morrer. Tudo isso vem em decorrência do pecado, como a gente viu. Mas se você é um antropólogo muito cabeça e acha que meu exemplo não é científico, eu tenho um experimento empírico assim na praia. A minha família é muito grande. E a gente já está numa fase que os primos mais velhos estão tendo filhos, né? Os primos mais velhos tendo filhos pequenos. E aí, uma vez ou outra, vai todo mundo para a praia. Aquela farofada, numa van, todo mundo comendo, sujeira. Mas é massa. E aí, é tão farofa que a gente já estaciona na praia. Não vai para casa, não vai para onde vai ficar, pousada. Vai para a praia, fala, vamos ver o mar, porque é para isso que a gente vê. E aí, eu tenho uma prima que ela tem um casal de filhos pequenininho. E aí, para a alegria do time da criatividade, o nome dela é Rebeca e o dele é Isaac. Rebeca e Isaac. Mas são meus primos. Parar de usar a família, porque eu vou voltar lá no Natal. Aí, o que é que rola? O que é que eu quero contar? O Isaac é pequenininho. Ele nem fala. E a irmã dele já é um pouco mais velha. Então, quando a gente chega na praia, ela senta lá, com a perna aberta e começa a fazer castelo de areia. Afinal, ela é uma princesa, tá? De tiara de princesa. Tá fazendo castelo de areia. O Isaac, cara, sem ninguém falar nada, ele olha e pisa. Isso é culpa do pecado, cara. O menino não cogitaria essas maldades de graça. Aí chora. Aí é nessa hora que todo mundo tem que ir para casa, porque virou bagunça mesmo. O que é que eu estou querendo dizer? Não só Isaac, meu primo, pequenininho, você que é mais bacana do que eu, todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Por favor, coloca aqui, olha o que a Bíblia diz.
Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Como eu já disse aqui repetidas vezes, a desobediência de Adão é a desobediência nossa. A transgressão de Adão é a transgressão nossa. O nosso coração hoje não só cogita, mas como faz o mal. Todos nós nos perdemos do propósito original do relacionamento com Jesus. Mas no meio disso tudo tem uma notícia boa, porque aquele Deus que não desistiu lá atrás, ele não desiste nunca. E o próximo versículo mostra isso. Olha o que diz em Mateus 18:14. Todos se perderam, todos pecaram, todos estão afastados. Mas da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus quer que nenhum desses pequeninos se perca. Então a gente já sabe o para quê do plano, para nos recuperar, para nos dar vida de novo, para nos dar relacionamento com Jesus de novo, um relacionamento que transforma a nossa vida. E para quem que isso serve? A quem que isso se aplica? A todos nós. Nós que estamos aqui, nós que estamos lá fora. Serve para todo mundo. E a essa altura, uma dúvida válida pode surgir na sua cabeça. Você fala assim, cara, até aqui a gente concorda, mas tem um detalhe que está me incomodando. E eu falo, diga, retoricamente, para você não responder. E você pensa, concordamos que o pecado afastou, que o plano original era o relacionamento pleno com Deus, o pecado afastou, mas foi Jesus que veio e morreu pelos nossos pecados, e ressuscitou, e através dele nós temos acesso ao Pai. E aí eu digo, verdade, é lógico, eu não vou contestar isso. Mas a gente precisa prestar atenção em alguns detalhes. De certo, o sacrifício de Jesus foi o que transformou o tabuleiro, foi o que mudou o jogo. Você que é de igreja, você sabe disso, mas talvez você esteja nos visitando, e eu queria falar para você como é que é. Quando Deus disse, se você pecar, você vai morrer, ele não estava brincando, ele estava falando sério, morte eterna. O salário do pecado é realmente a morte. Então, a partir dali, o homem estava condenado. Não tinha mais o que fazer, porque Deus é um Deus justo. Ele falou, está falado. Só que, coloca aqui aquele versículo que todo mundo decora primeiro, o próximo, João 3,16. Próximo. Isso. Para você que talvez nunca tenha ouvido essa história, ou pelo menos não tenha ouvido a história completa, o homem estava na bad, estava na pior por causa do pecado. Mas Deus amou tanto o mundo que ele pensou, cara, eu vou mandar meu único filho, e o que é que vai acontecer? Eu boto fé no meu filho. Ele vai fazer o que nenhum outro fez. Ele não vai pecar. Por amor, ele vai se guardar a mim. Vai viver uma vida santa, digna de ser recompensado com a vida eterna, que é o prêmio de quem nunca pecou, que deveria ter sido o prêmio do homem, mas o homem esculhambou. O meu filho não vai. E aí ele mandou. E não deu outra. Jesus, que foi homem como todos nós, 100% homem, 100% Deus, que entendeu de dor, que chorou, que sofreu, que teve fome, teve que tomar banho, ele não pecou. Só que aí na hora do vamos ver, o homem que merecia o castigo do pecado, que é a morte, falou, Jesus, quebra essa aí para nós, vai lá no meu lugar, morre lá para nós. E ele, eu vou. Então Jesus, como o cara que não pecou, recebe a condenação no lugar dos que pecaram. E nós que pecamos, sobrou o prêmio lá de quem não tinha pecado, que era a vida eterna. E é por isso que a gente fala que Jesus Cristo é o nosso Salvador. É por isso que a gente fala que Ele morreu por nós, para que a gente pudesse ter vida eterna. Porque Ele fez jus a um prêmio, pegou e falou, toma, para vocês, assim. Então, quando a gente fala que a salvação é de graça para nós, porque quem pagou foi Jesus. Então, você está certo quando você fala, cara, foi Jesus que cumpriu tudo. Eu não estou entendendo por que somos o plano. Por que você está falando que nós somos o plano? E aqui eu quero destrinchar umas coisinhas com você. Eu marquei aqui de amarelo, vou ficar aqui para você daí ver também. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi o que a gente acabou de falar. Atenção para essa palavra, crer. Estou falando crer. Porque até um tempo eu achava que era assim, ó, para que todo aquele que nele crê, com aquele acento, né? Não pereça, mas tenha vida eterna. Se tivesse escrito assim, para todo aquele que nele crê, talvez você pudesse pensar e ter um pensamento mais restritivo. Para todo aquele que nele já crê,
delimitou um tempo, delimitou uma condição, que talvez tivesse acontecido ali. Mas não está escrito assim. Está escrito no infinitivo, né, Monique? Show. Monique que me falou, quando você falar assim, fala infinitivo. Então, estou conferindo. Para que todo aquele que nele crer, é uma condição ainda aberta. Você pode ler assim, ó, para todo aquele, isso, cara, vai ter vida eterna. Qualquer um que vier a crer em qualquer época, em qualquer lugar, vai ter esse privilégio de ter o relacionamento com Deus restaurado. E quando eu falo privilégio, é porque eu estou falando, cara, de uma coisa que é inexprimível. Eu quase perco meu tempo falando isso aqui. Porque uma vida plena com Deus é uma vida longe do medo. É uma vida que vai tirando os efeitos do pecado. Cada vez mais você mergulha em Deus, ela vai te tirando do pecado. E você começa a recuperar de novo o seu sentido, o seu propósito, a satisfação, a confiança, a esperança. Isso tudo vem com o encontro com Deus. Quando eu falei que no início, cada sábado podia ser diferente, cada sábado é diferente, é porque em cada sábado você pode escolher. Cara, eu vou mergulhar mais em Deus, eu vou conhecer mais esse Jesus. Porque não tem como, se você olhar a história dos evangelhos, eu desafio você a fazer isso, todo mundo que teve um encontrozinho mínimo que seja com Jesus, saiu diferente. Uma trombada com ele não te deixa igual. Qualquer um na Bíblia. Teve gente que falou assim, olha, eu nem estou conseguindo te ver, mas uma palavra sua muda a minha vida, dá uma palavra. Teve uma outra que estava no meio da multidão, o máximo que ela conseguiu foi encostar na roupa, mudou a vida dela. Um outro que estava em cima de uma árvore, só para ver ali, tipo, Facebook, só observo. Jesus falou, cara, desce. E dali, a vida dele nunca mais foi igual. Você acha que isso é diferente? Não é. Deus pode transformar a sua vida assim também. Mas voltando, por que nós somos o plano? Você não explicou isso ainda. Por que somos o plano? E aqui, ó, a palavra que eu marquei, o verbo no infinitivo que eu marquei, crer, é preciso crer. Mas aí Paulo, que é um cara cabeça, era um cara cabeça, ele pergunta, por favor, como crerão naquele de quem nunca ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então a gente já tem a condição, cara. A condição é crer em Jesus. Mas não cabe Brasília inteira aqui dentro. Nem se a gente estivesse no Mané Garrincha, não cabe a cidade toda lá dentro. E as pessoas precisam ouvir falar de Jesus. E aí você já está sentindo, vai sobrar para quem essa missão? Nós somos o plano. E Jesus mesmo responde, não sou eu que estou falando, Jesus responde, põe o próximo, por favor. Paulo pergunta, quem? Jesus, calma. Boa. Lá na minha terra é assim. Jesus fala em Atos. Jesus era tão mais cabeça que Paulo que ele respondeu antes da pergunta ser feita. Essa viagem minha. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém e toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Duas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Eu marquei testemunha. É o seguinte, você sabe o que uma testemunha faz? Mente, não. Só na justiça do trabalho. Ela não mente. É o seguinte, uma testemunha, ela vê um fato e fala do fato. Uma testemunha, ela vivencia uma experiência e fala da experiência. E isso faz toda a diferença, cara. Porque o que Jesus pediu para a gente é para que a gente, como plano, a gente fosse testemunha dele. Perceba que ele não pediu, seja o meu advogado. Aí você vai, what? É muito comum em rede social, um cara que está no primeiro período assim, da área de humanas, ele fala assim, Jesus era um líder tribal, superestimado, que louco, e de alguma forma marcou a história da humanidade. Já tem uma contradição cabulosa aí. Aí você que é cristão, você fala assim, eu não posso aceitar isso. Misericórdia. Vou mostrar para ele. Aí você faz uma oração, Deus me unge com poder e fogo. Que eu vou xingar muito no Twitter hoje. E aí o cara colocou isso lá, e você cai na pilha. E aí você começa, não, porque Jesus mudou minha vida, porque a Bíblia, não sei o que, não sei o que. Cara, o seu amor é muito válido, mas você tem que pensar um pouquinho, porque Jesus não pediu para você ser advogado dele. Jesus pediu para você ser testemunha dele. Jesus não pediu para você ser juiz dele.
Ele não falou, olha, agora que vocês me conhecem, que vocês entenderam o propósito da vida e que vocês estão aí buscando santidade, sai por aí e fica de olho na galera para mim, depois você me conta. Entendeu? A gente vê, é engraçado, mas na hora que o pau quebra lá fora, não é. Muita gente sofre, porque a gente não sabe reconhecer o que Jesus espera de nós. O que a gente tem visto hoje? Neguinho sai, pecador. Você gosta disso, você gosta daquilo? Pecador, vai para o inferno, sua vida não vale nada, você não vale nada, mas eu te amo, mas você não vale nada, você é um lixo, mas eu te amo, mas eu te rebento. Isso é ser juiz, isso é falar, eu sei o que é certo e errado, você está errado. Jesus pediu para você ser testemunha. Ele vai falar, fica pedindo aí, ele vai falar. Tem um tom engraçado, mas isso faz diferença na nossa vida prática. Por quê? Porque ser testemunha, como eu disse, envolve 2 momentos. Primeiro, você tem que experimentar. Porque se você falar de uma coisa que você não vive, você é falsa testemunha. E agora Deus está falando, está te apertando. Porque a gente quer falar de Jesus, mas às vezes a gente combina. Vai ter várias ações do time da cidade. E isso te dá um medão, garoto. Pode te dar um medo porque você é tímido. Ok, isso aí dá para trabalhar. Mas às vezes te dá um medo que você fala assim, eu não tenho nada para falar. Eu não tenho experiência para testemunhar. A minha vida é tipo assim, eu vou lá no sábado, ok, mas é isso. A minha vida com Deus se resume a ir lá no encontro a mais, no sábado. Às vezes eu até vou no domingo, mas é isso. Então, quando Jesus pede para ser testemunho, o primeiro pedido dele é, cara, experimenta muito de mim. Mas vem com tudo, porque eu sou inesgotável. Quanto mais você pedir, mais eu dou. A Bíblia garante isso. Quem pede, recebe. Quem procura, acha. E, tem muito para você. Eu tenho muito. Na verdade, ninguém aposta mais em você do que o próprio Jesus. Talvez a sua condição hoje seja de uma autoconfiança lá embaixo, cara. Na verdade, já pode ter passado pela sua cabeça, tipo assim, cara, eu nem sei para que eu nasci. Eu sou tipo um desperdício. E não é. Mas esse é o que eu falei, o pecado ele te tira tão do centro que você perde a nitidez, a sua perspectiva de vida, a sua forma de enxergar a vida, ela fica lá embaixo, no chão, pisoteada pelo pecado. O pecado oprime, é por isso que a gente fala que uma vida de pecado não vale a pena. Ela tira até a sua alegria de viver. Está desanimadão, não quer fazer nada, não estou a fim de fazer nada. Mas Jesus tem uma coisa para você. Para você ser testemunha, você tem que experimentar dele primeiro. Para a gente ser o plano, como nós somos o plano, o primeiro passo é experimentar muito dele. Porque aí a gente vai fazer diferença da porta para fora. E é um desafio pesado. Deus conta com você. Deus conta com você. Ele tem muito para você. Ele espera que você marque a sua geração, que você seja relevante na sua cidade. Eu falei, eu não sou de Brasília, mas agora eu estou em Brasília, então a minha missão é Brasília. E nós vamos dominar Brasília, mas sem guerra, sem briga. É pelo amor. A gente não vai impor nada a ninguém, a gente não vai forçar nada a ninguém, a gente só vai testemunhar. Só testemunhar. E saca só que interessante, ele fala, vocês serão testemunhas em toda a Judéia, Samaria e os raio que o parta, lá longe. Se a gente fosse ler, a gente poderia ler hoje assim, vocês serão minhas testemunhas em Brasília, no Distrito Federal, no Brasil, em qualquer lugar que vocês conseguirem chegar, onde o vento levar, fala de mim, fala do que você experimentou. Mas fala do que você experimentou, não mente não seja falso testemunho. Me busque e fale. E ele dá um comando, vai do próximo para o distante. Eu não sei aonde a gente pode chegar, mas eu sei onde que a gente está agora. Eu sei para quem que nós somos o plano agora. Nós somos o plano para Brasília. Essa cidade precisa conhecer do amor de Jesus, mas não por meio de advogados e juízes, condenadores, brigões, através de testemunhas que vivenciaram a transformação que o amor de Cristo pode ter na nossa vida. É disso que a cidade precisa, é disso que o Brasil precisa. Que o amor de Jesus inunde o coração das pessoas, que todo aquele egoísmo, egocentrismo que veio com o pecado, ele comece a sair. Cara, isso não está muito longe da gente não. Se a gente for ver o tanto que a gente reclama de corrupção, o corrupto ele faz o quê? Ele quer pegar tudo para ele. Cada situação que ele tem, ele quer aproveitar para ele. Por quê? Porque ele só enxerga ele. Mas se de alguma forma Jesus, o amor de Jesus atingisse esse cara, ele começasse a perceber, a amar as pessoas como ele ama a si mesmo, quanta diferença isso não faria? E eu falo mais, independente da lei escrita em qualquer lugar, o nosso compromisso seria obedecer a Deus que está no céu.
Seria viver o amor. Então, ainda que tivesse uma lei esquisita, ainda que tivesse um sistema esquisito, o amor de Jesus no nosso coração transforma. Então, por isso é que eu falo sem medo. Nós somos o plano. Somos o plano para Brasília. É desse amor que a gente encontra sentido, propósito para as nossas vidas. É desse amor que a gente encontra a nossa causa. Qual que é a nossa causa? Conhecer a Jesus e torná-lo conhecido. Essa é a nossa causa. E aqui, de novo, tem o comando da testemunha, que é conhecer e tornar conhecido. É uma vida dinâmica. Você está sempre conhecendo mais e testemunhando mais. Conhecendo mais e testemunhando mais. A Bíblia fala para a gente conhecer e prosseguir em conhecer. Porque se trata de um Deus inesgotável, é errado a gente pensar, pô, já fui na igreja para caramba, eu estou de boa. Eu prego de olho fechado, de trás para frente. Cara, não é isso, você entendeu errado. Uma vida plena com Jesus é inesgotável. Cada vez que você tem mais, você quer mais. E Ele te dá mais. E aí entra nesse ciclo virtuoso, que, pô, isso aqui está muito bom. É claro que às vezes a gente se distrai, se desvia, isso é inerente. Mas é agora que tudo converge, cara. E eu queria que você prestasse bastante atenção, porque isso aqui nos une de uma forma inexorável nesse plano. Seja lá quem é você, se você é de casa, se é a primeira vez, está visitando, se você errou o lugar que você ia e acabou aqui, ter vergonha de ir embora, você está aqui com um propósito. Perceba que nós estamos envolvidos em todas as partes do plano. Com efeito, nós somos o plano para o plano acontecer. Somos o plano para que o plano aconteça. Sabe por quê? Porque nós somos a causa do plano, foi o nosso distanciamento de Deus, e perceba, não foi Deus que saiu de perto, nós é que saímos de perto, que gerou o plano. Nós somos o meio pelo qual o plano se propaga. Nós temos que testemunhar de Jesus, ser as suas testemunhas em qualquer lugar. E o mais gostoso, que enche nosso coração de alegria e esperança, nós somos a finalidade do plano. O que Deus quer é que a gente esteja de volta. Ele nos quer na presença dEle. E isso nos une nessa noite. Como eu estava falando, independente de quem você seja, se você ainda está longe de Jesus, você ainda é a causa. E o amor do Pai por você é igualzinho. Eu falei isso aqui um monte de vezes. O amor dele não muda. O amor dele não mudou. Ele está fazendo tudo por você. E o fato, talvez, de você ter vindo aqui hoje, é que ele está com tanta pressa de você, que ele nem esperou a gente lá fora testemunhar. Ele já te trouxe. Digamos que você foi privilegiado mesmo. Então, se você está longe, cara, se você ainda não entendeu bem o seu propósito, o significado da sua vida, por que você está aqui do jeito que você está, por que você chegou aqui. Brasília tem isso que é legal, tem muita gente que é de outros lugares do Brasil, e aqui a gente mistura. E eu já ouvi muitas histórias, tipo, cara, eu não me encontrei, eu não estou gostando, não sei, eu queria estar lá em casa, estava de boa lá e me tiraram. Cara, tem um propósito. Mas se você está longe de Deus, como eu disse, você ainda está na causa do plano. Deus está na sua captura, e uma hora Ele vai trombar aí com você. Se você, por outro lado, já teve a chance de conhecer a Jesus, isso te coloca automaticamente como meio pelo qual o plano se propaga. Você já devia estar conhecendo e tornando conhecido, experimentando e testemunhando. Mas eu confesso que às vezes a gente se distrai com outras coisas. O egoísmo ele não foi completamente tirado do nosso coração. Então Jesus ele é apresentado para a gente se apaixona. O pessoal costuma falar, ai, meu primeiro amor. E a gente se apaixona, a gente quer fazer tudo toda hora, a gente está muito empolgado. Só que aí, de repente, alguma coisa não sai do jeitinho que você esperava, e aí você começa a se preocupar com você de novo. Nossa, como é que eu me resolvo? Nossa, mas meu tempo está passando. Não passei no concurso, não arranjei namorado, não arranjei namorada, não consegui comprar o carro. Você vai perdendo o foco de Jesus de novo e vai começando a ficar por sua conta. E aí, sutilmente, o pecado que te afasta de Deus começa a te colocar no rumo errado de novo. E aí, mesmo tendo experimentado de Jesus, você falhou num momentinho que foi crucial. Você parou de experimentar dele. Mas não tem problema. Não tem problema para você, não tem problema para mim. Sabe por quê? Porque o amor dele não muda. E você ainda é o plano. Nós ainda somos o plano. Nessa noite, nós somos o plano. De qualquer ângulo que você olhar, nós somos o plano.